Fala, povo inconfidente, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está chegando perdidão aqui, essa é a segunda parte da aula, tem um vídeo para trás aí que você tem que assistir, tá? Eu parei exatamente aqui falando da Inconfidência Mineira, do que ela significou. Ela não saiu do papel, mas ela é simbólica, né? Nesse momento a coroa portuguesa pesa a mão, tem uma pessoa que vai ser executada, que é o Tiradentes, é feriado nacional, falamos aí da construção do mito, do herói, porque encaixava direitinho com o que os republicanos queriam naquele momento, alguém que tivesse defendido a república e tal. Então o Tiradentes é o cara escolhido para isso, né? Não é uma conjuração, uma revolta que sai do papel, mas ela é muito simbólica, por conta de carregar as influências que ela carrega e tudo mais. Você pode estar estranhando aqui, ó, o símbolo da bandeira de Minas Gerais, que não está em vermelho, né? Que está em verde. Alguns estudos mostram que provavelmente, essa frase que até tem uma polêmica aqui, parece que está escrita errado em latim, ou não quer dizer exatamente isso, liberdade ainda que tarde, mas não precisamos resolver isso hoje, mas provavelmente o símbolo era verde na época, tá? E só depois ali na República, no período republicano, que fica vermelho então. Beleza? Na construção dos estados e tal, Minas Gerais escolhe, mas aí tem uma mudança de cor. Então eu não errei não, tem um sentido nisso aqui, tá bom? Aqui é o Museu da Inconfidência que tem lá em Ouro Preto. Aqui você tem tipo um panteão, né, dedicado lá aos heróis da Inconfidência, tem umas ossadas aí, um lugar legal para você ir lá conhecer. E aqui, Ouro Preto, Vila Rica de Ouro Preto. Tá certo? Então, essa história do Tiradentes, ó, que eu terminei falando do livro do José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, a gente volta, né, nela quando chegar lá na República. Quando a gente for sair do Império e for para a República, o Tiradentes volta na nossa história, portanto. Tá? Aqui, ó, no capítulo 3, ele dedica aqui, Tiradentes, um herói para a República, falando dessa construção da imagem, das imagens, né, dos símbolos republicanos. Tá certo? Agora é a fita das fitas, das fitas, das fitas. Aquela fita que estava escondida e aí desenterramos essa história. Pra quê? Só pra incomodar um monte de gente, né? Outro movimento emancipacionista muito importante, quase 10 anos depois, foi a Conjuração Baiana. Já vou alertar sobre os nomes aqui, você pode... durante muito tempo falou Conjuração Baiana, 1798, mas aí alguns eventos recentes colocam ela na história com alguns heróis, eu vou contar isso para vocês, como Revolta dos Búzios. Então atualmente os vestibulares e tal, o pessoal está usando esse termo aqui, ó, Revolta dos Búzios, mas ainda tem muita coisa escrita como Conjuração Baiana, ou também Revolta dos Alfaiates. Então Búzios, Alfaiates ou Conjuração Baiana, tudo trata do mesmo evento, né? Deixa eu me encontrar aqui. Bom, também uma revolta emancipacionista, ou seja, esse movimento que acontece em Salvador, na Bahia, em 1798, também prega a separação. Não era a ideia do Brasil inteiro, né? Também, mas também não falava que era só eles, então eles só cobravam ali da população, vocês vão entender aqui no movimento, mas não tem claramente uma ideia de se oficialmente está chamando outras províncias, né, para participar, ou se seria só a Bahia, um negócio restrito, não há essa manifestação. Mas você tem ali uma revolta que acontece, e a principal diferença dela, normalmente se compara as duas, né, a mineira e a baiana, é que essa baiana ela tem uma base popular muito forte. Você tinha a Bahia numa situação, numa conjuntura muito interessante, porque, eu não sei se vocês repararam, né, mas naquelas reformas do Marquês de Pombal, a capital do Brasil, que era Salvador, não é mais, desde 1763, foi pro Rio de Janeiro. E aí, mano, pô, imagina, você é a capital do rolê, depois você não é mais. É lógico que isso tem um efeito social, político e até psicológico. Então a Bahia tava mal aí com essa história de ter perdido o posto de capital da colônia, né? Isso tinha sido transferido para o Rio de Janeiro. Então você tinha uma situação de muita pobreza, muita miséria, muitos marginalizados, muitos oprimidos, muitos excluídos, né? Nessa sociedade, e uma sociedade em crise para variar. Então era um barril de pólvora ali. A Bahia, 80% da população baiana negra, né? E, obviamente, excluída dentro dessa sociedade. Se não escravizada, excluída de outras formas, com outros mecanismos, né? O que acontece? O que acontece é que no dia 12 de agosto, eu lembro porque meu aniversário é dia 11, dia 12 de agosto de 1798,
Começa a circular em Salvador panfletos, pasquins, panfletos com mensagens. E essas mensagens carregavam ideias iluministas, pregavam a liberdade. Aí já tinha passado a Revolução Francesa, já tinha passado a independência dos Estados Unidos. A maior influência da Conjuração Baiana é a Revolução Francesa, com certeza, que estava rolando ainda. Ainda estava rolando. 1789, aqui em 1798, estava rolando a Revolução Francesa. Então os baianos levantaram uma bandeira assim de liberdade, igualdade e respeito. Não fraternidade, mas eles falavam respeito. E escreveram sobre isso. Como você tinha muita pouca gente letrada, né, esses panfletos começaram a rodar nas rodinhas, e a galera lendo uns dos outros, aglomerações, o pessoal lendo e tal. E cobrando, né, nessa sociedade de crise, uma emancipação, ou seja, que fosse feito ali então uma ruptura com Portugal e que ali se fundasse uma república baiense. Essa república ela teria 3 poderes, ela teria uma constituição. Você fala assim, por que esse cara quer fazer isso? Porque se fundar um país com uma república ali, ao fazer a sua constituição, você pode mudar coisas estruturais nessa sociedade. Por exemplo, a escravidão. Como o movimento ele era muito de base popular, a escravidão era talvez a principal pauta. As ideias são iluministas, são ideias de liberdade, de igualdade, de respeito, e não tem como atingir esses ideais iluministas se a gente não tratar as pessoas como iguais, como cidadãos com os mesmos direitos. E aí a escravidão não cabe. Então essa é uma grande diferença. E você fala, por que isso aí ficou... sabe quanto tempo que isso aqui voltou para os materiais? Nós estamos falando disso e tal, ou entrou nos materiais? Cara, não tem 2 décadas que a gente está falando disso. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Então você tem uma república proposta ali, né, com ideais iluministas e tal. Existe um lema em francês, que é em latim ou francês? Apareça, não se esconda. Tinha um lema importante lá entre eles, né, entre esses panfletos que circulavam. Tipo, dá a sua cara a tapa, venha, né? Não se esconda, venha pra luta. No primeiro momento, esse movimento ele é popular, né? E aí a elite baiana, né, os proprietários de terra, a galera da maçonaria, o povo da maçonaria, a elite lá da loja dos os Cavaleiros da Luz, lá em Salvador, compraram a ideia. Falou, legal, porque a situação de ser colônia tá ruim, pagando muitos impostos e tal. É nóis. O povão já tá ensandecido, vamos entrar no rolê. Só que aí é o seguinte, né? Alguns intelectuais, professores, escritores e tal. Só que a pauta da escravidão aí moiou, aí incomodava, porque é aquela história, né? Vamos lá, fundar a república, Raul! 3 poderes, divisão dos poderes, Raul! Ideias iluministas, Raul! A escravidão. Aí não era... Entre a elite, não era consensual, óbvio. Todos dependiam. A escravidão é o motor dessa sociedade, é o que dá dinheiro para essa galera, é o que faz a elite ser elite. E aí os caras, a hora que a pauta da escravidão pegou mesmo, os caras tiraram o cavalinho da chuva e até boicotaram o movimento. Não só não apoiaram, como boicotaram também. Então você tem ali um contexto que dá muito medo também para a elite, porque o Haiti, estou citando vários eventos aí, depois a gente vai passar por todos eles, mas em 1791, o Haiti, uma colônia com negros escravizados, a maioria, quase 100% da população lá, 95%, fez uma revolução baseada nos ideais franceses e mataram os brancos lá e meteram o louco, inverteram a ordem lá em cima. E essa revolução foi uma revolução republicana iluminista negra no Haiti, de 1791 a 1804. Cara, esse processo sanguinário com guerra e tal, era um exemplo de que os negros também poderiam conseguir a sua independência, as suas liberdades. Então isso afugentava as pessoas, principalmente no Brasil, um país extremamente escravista e racista. Então a elite saiu fora. A hora que falou de escravidão, os caras abandonaram o movimento, tiraram o dinheiro, boicotaram, X9, entregaram, sim, tem que falar, fico nervoso, sim, X9, né? Abandonaram o movimento aí porque suas fortunas eram feitas nos lombos dos escravos e 80% da população da Bahia era de negros, né? Ou escravizados, ou alforreados, enfim. Então você tem diferentes interesses nesse jogo. E aí, vocês sabem, o povo sozinho, mano, é alvo fácil. E aí o que acontece? A coroa portuguesa vai, né? E começa a investigar o que está acontecendo, faz uma varredura também, caça todo mundo, prende um monte de gente e manda esses 4 camaradas aqui para a Praça da Piedade, lá em Salvador,
para serem também enforcados e esquartejados. Você fala, César, mas na boa, eu nunca ouvi falar disso, mano. Você nunca ouviu falar de Lucas Dantas? Você nunca ouviu falar do Manuel Faustino? Você nunca ouviu falar do João de Deus? Não aquele vagabundo, esse herói aqui, desde 2011 os caras são heróis. Ou do Luiz Gonzaga, das Virgens? Você nunca ouviu falar desses caras? É, porque a nossa história é torta, a nossa história é capenga. De Tiradentes, todo mundo já ouviu falar. Tiradentes servia para aquela história que a República queria contar. Esses aqui, já pensou a República contar a história de heróis negros? Nem a pau, né? Então você tem aí um processo bem violento, né? Essas pessoas são executadas, portanto, né? Depois dessas prisões e tal. Todos eles pobres, pretos, né? Muitos que foram acusados ali, porque tem a galera que escreveu, era proibido ter imprensa aqui na colônia. Teve uma galera que escreveu, participou, aí ganhou perdão, ou foi degradado por um tempo, tal, ganhou, né, pena reduzida, esses pobres pretos aí a galera foi pros finalmente mesmo, né? Então você tem uma ideia de república, né? Só que ela é mais popular, ela é mais radical, ela prega o fim da escravidão. E aí, mano, isso no Brasil não tem sucesso. Já há muito tempo na história, né? Bom, a punição para esses caras é exemplar também. Para finalizar aqui, porque, nossa senhora, foi muito tempo já. Eu queria só trocar uma ideia rapidinho, como se fosse uma atualidade ou aprofundamento aqui com vocês, só pra gente não perder o bonde, já que a gente tá no assunto, né? A memória, ela pode ser construída, ou ela pode ser oficializada. E a gente pode escolher o que a gente lembra e o que a gente esquece, né? Do mesmo jeito que você tem uma memória oficial, que nem o Tiradentes, né, 21 de abril, e toda vez é feriado, sempre tem uma matéria na TV, sempre, mas é feriado do quê? Estuda isso na escola e tal. Você também pode ter um esquecimento oficial, né? Então, para a República, naquele momento, quando ela foi proclamada, em 1889, o Tiradentes servia muito mais para o papel que eles queriam. É uma pessoa branca, uma pessoa que, de certa forma, mais próxima da elite, com ideias republicanas, ideias de liberdade e tal. Eles poderiam ter escolhido um desses caras aqui, mas tinha acabado de acabar a escravidão, não ia ficar bem essa história, né? Olha essa imagem que estava aqui do João Teófilo, né? Isso é uma tela de 2015. Ele comparando, ele pegou aquela imagem do Tiradentes, só que colocou 4 negros ali enforcados e esquartejados, né? Imagina isso como a simbologia do heroísmo lá no começo da República, né? Uma população negra que estava jogada, marginalizada naquele momento. Então essa imagem não servia. A do Tiradentes, essa aqui, era muito melhor para aquele momento, né? E Tiradentes era perfeito para o que eles procuravam como modelo de herói para tentar pensar numa unidade, numa identidade nacional, lá em 1889, na proclamação da República. Então, o Tiradentes é herói, né? Dentro dessa história ele vira herói. Agora, nós, né, historiadores, professor de história, estudante de história, a gente tem que acertar essa história. Então, assim, olha a questão. Se houve um esquecimento oficial, é função nossa resgatar isso. E talvez o Estado tenha uma função nisso. Em 2003, a Lei 10.639 obrigou o ensino de cultura afro-brasileira, obrigou, vamos dizer assim, em resumo, uma grande revisão da história do Brasil, para buscar esses agentes negros ativos com feitos heróicos também na história. Não estou falando heróico aqui, nada fora do que é possível do ser humano, não. Estou falando de coisas importantes. No momento de colônia no Brasil, você ter alguém que luta por liberdade, por igualdade, por respeito, por constituição, divisão dos poderes, contra a tirania, contra a opressão, isso é louvável. E por que essas pessoas não apareceram na história? Então você tem uma grande revisão, que já era feita pela historiografia, mas com respaldo dessa lei, no governo Lula, 2003, você tem ali um fomento, muitos livros começam a sair, material didático, material paradidático, várias manifestações, o Olodum homenageando a história da revolta dos Búzios, né, ou da Conjuração Baiana. Você tem aqui movimentos de rua, então há um resgate, né, eu coloquei aqui, ó, um resgate desses caras. Em 2011, no governo Dilma, eles vão ser colocados no nosso hall aí de heróis. Esses 4 camaradas aí que pagaram o pato da Conjuração Baiana, né, estavam envolvidos e foram condenados, eles são considerados heróis hoje. Oficialmente eles são heróis na história do Brasil. Olha só que doido e que legal, né? Então há um resgate. César, por que é legal? Porque é o seguinte, cara.
Entenda o seguinte, nós estamos falando aqui de identidade, memória. Aquilo que a gente lembra faz parte da nossa identidade, né? Como a gente se sente, se percebe no mundo. Imagina o seguinte, eu me considero pardo, né? Mas imagina assim, eu, branco, né? Posso me considerar assim, visualmente falando, tá? Tô sendo bem superficial aqui para não alongar o papo. Mas assim, uma pessoa branca no Brasil, ela tem muitos elementos para olhar para a nossa história e ver vários feitos heróicos e vários personagens importantes que compõem a nossa história e que aquilo pode dar para ela alguma representatividade. Se olhar e falar, pô, tem alguém igual eu ali, cara, fazendo rolê. Agora você imagina a população negra. Aonde que os caras vão buscar um herói, por exemplo, uma representatividade, algo a ser algo que tenha destaque na nossa história, que tenha protagonismo na nossa história, além de um navio negreiro cheio de gente sem nome, sem rosto, porque é assim que a história vem trazendo, né, a escravidão e tal. Então você tem assim uma oportunidade aqui de fazer um resgate e dessas pessoas virarem, por exemplo, camiseta, virar arte, virar livro, virar história em quadrinho, virar animação, e você chegar nas crianças com isso também. Falar, ó, galera, é o seguinte, o Tiradentes não é mentira não, ele existiu e aconteceu esse rolê aqui que eu contei pra vocês. Só que, ó, tem esses caras aqui também. E aí, de repente, a criança que tá ali, negro ou não, começa a criar um outro referencial da população negra. Fala, pô, os caras foram zica, hein, mano. Imagina pra um jovem negro olhar e falar, pô, os caras é zica. Tem aí um referencial, né? Há uma representatividade na nossa história, o que é o correto, porque a nossa história ela tem protagonismos dos indígenas, dos brancos e dos negros. Lembra que eu falei no começo do ano? A nossa ideia aqui é completar a história, não é trazer a história só dos oprimidos ou dos opressores, dos vencidos ou dos vencedores, mas é olhar todos os lados dessa história, o quanto for possível, né? Talvez não seja possível abarcar tudo, mas a gente olhar essa questão. Então, no momento mais democrático, no momento com mais liberdades no país, a gente conseguiu aprovar, né, um contexto educacional aí que trouxe esses assuntos, essas pautas, esses conteúdos até aqui, essa aula de hoje, tá? E aí, porque eu falei aqui que é 2003, que é governo Lula, que é 2011, que é governo Dilma, deixa de ser bobo, não fica bravinho ou mordendo a camisa por conta disso não, tá? Os vestibulares vão cobrar isso de vocês. E é bom que você saiba, para você não ter que mentir, para você ter que entender a história. Essa é a minha intenção com vocês, tá bom? É porque eu falo, porque hoje tá difícil, né? Porque você não consegue conversar sem o povo gritar suas paixões e tal. Então só para evitar aí uma interpretação de não, tá fazendo isso porque tá trazendo uma pauta de não sei das quantas. Não, isso aí tá no nosso material. Inclusive, se você ler o livro texto e fazer uma pesquisa, aí você vai chegar no que eu tô te falando aqui. Tudo bem? Espero que com esse papo, né, de quase 50 minutos, um pouquinho mais de uma aula, nós possamos agora então entender melhor, né, as particularidades das revoltas emancipacionistas, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente estuda a Revolução Pernambucana. E em Pernambuco vai acontecer muita coisa ainda depois. E a questão da memória, né, em torno desses eventos, porque a construção do Tiradentes, porque o esquecimento de outra coisa, o resgate dos últimos anos e por aí vai, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês e a gente vai conversando. Essa foi a aula 14 de Brasil Colonial, crise do antigo regime e do sistema colonial. Basta. Chega. Obrigado, viu? Até mais.